Olá, eu sou o Jean e nessa aula a gente vai começar a enxergar a nutrição de uma forma um pouco mais ampla. Normalmente, quando pensamos em nutrição, pensamos só no alimento no prato, mas na verdade tudo começa muito antes desse alimento no prato. Começa lá no campo, passa por processos industriais, segue pela distribuição até chegar finalmente ao consumidor. E em cada uma dessas etapas acontecem transformações, e essas transformações que podem alterar a qualidade do alimento e principalmente o seu valor nutricional. Então, ao longo dessa aula, você vai entender como que essas etapas se conectam e como decisões tomadas na agroindústria impactam diretamente a saúde. A ideia aqui não é só conhecer o processo, mas é entender de verdade ao ponto de você conseguir explicar isso com segurança. Então agora vamos começar olhando para o caminho do campo até o consumidor. Nesse slide aqui, eu queria que vocês começassem olhando para a esquerda, aí, no campo onde estão esses alimentos in natura. Então percebe que aqui temos o leite, temos o tomate, produtos ainda frescos, mas que estragam assim de maneira rápida. Agora segue a seta para a direita, aí chega na agroindústria, Aqui acontece o processamento, e é esse ponto que o alimento passa por transformações que permite conservar e transportar com segurança. Então continua aí no fluxo. Agora você vê chegando no produto final. Repara que o leite virou o HT, o tomate virou o molho e o milho virou farinha. Ou seja, o alimento foi transformado para durar mais e facilitar o consumo. Agora segue até o final, onde está o consumidor. É aqui que todo o processo faz sentido. O alimento chega pronto, seguro e disponível. Mas agora volta um pouco a olhar para o centro. Parece que essa transformação não é neutra. Queria que vocês percebessem isso. Essa transformação ela não é neutra. Dependendo de como o alimento é processado, ele pode manter ou perder nutrientes. Então, acompanhando todo o caminho do campo até o consumidor, você entende o papel da agroindústria, que é transformar, conservar, mas também influenciar diretamente a qualidade da alimentação. Agora que você já entendeu que a agroindústria transforma os alimentos, a gente precisa dar um passo além. Não basta apenas transformar, é preciso entender que essa transformação afeta diretamente o valor nutricional. Ou seja, a qualidade do alimento não depende só do que ele é, mas de tudo o que acontece com ele ao longo do processo. Por exemplo, o tipo de processamento utilizado faz diferença, e dependendo de como esse alimento é tratado, ele pode manter ou perder nutrientes importantes. O armazenamento também entra nessa equação. Um alimento pode sair da agroindústria com boa qualidade, mas perder valor nutricional ao longo do tempo, se não for bem conservado. E além disso, os ingredientes adicionados também impactam bastante. Excesso de açúcar, gordura, o sódio, que é ruim, pode reduzir a qualidade nutricional, mesmo que o alimento seja seguro para o consumo. Então percebe que não é só uma etapa, são vários fatores juntos. E é exatamente aqui que entra o papel do profissional técnico em agroindústria. Ele precisa tomar decisões que equilibrem produção com qualidade nutricional. Não é produzir mais, é produzir melhor, porque no final tudo isso chega até o consumidor e impacta diretamente a saúde das pessoas. Agora comece olhando lá na esquerda, na matéria-prima. Aqui você vê alimentos ainda no estado bruto, como o trigo, a uva, tudo ainda sem transformação. Agora move o olhar um pouco para a direita, chegando aí na etapa da limpeza. Percebe que antes de qualquer coisa, o alimento precisa ser preparado
retirando impurezas e deixando ele adequado para o processamento. Então, segue mais um pouco até a parte do processamento. Aqui é onde acontecem as transformações principais: a moagem, o aquecimento, a fermentação. É esse ponto que o alimento realmente muda de forma. Agora continua acompanhando até chegar na conservação. Repara nos símbolos da temperatura, do resfriamento e do aquecimento. Essas técnicas permitem que o alimento dure mais tempo sem estragar. E observando os exemplos finais, o leite UHT, o molho, a farinha, você percebe que o produto agora está pronto para ser armazenado, transportado e consumido. Então, acompanhando esse fluxo da esquerda para a direita, fica claro que o processamento não é uma única etapa, mas uma sequência organizada de operações com o objetivo que é tornar o alimento seguro, durável e acessível. Agora a gente chega em um ponto essencial, que é entender que o processamento dos alimentos não é simplesmente bom nem ruim. Tudo depende de como que ele é feito. E em alguns casos, o processamento pode até melhorar o valor nutricional, facilitando, por exemplo, a absorção de certos nutrientes pelo organismo. E é o que a gente chama de biodisponibilidade. Mas, por outro lado, também podem ocorrer perdas nutricionais, principalmente de vitaminas, que são mais sensíveis, como a vitamina C. Se o processamento for excessivo ou mal controlado, esses nutrientes podem ser degradados. Então, perceber que existem dois lados acontecendo ao mesmo tempo, de um lado ganho, de outro possíveis perdas, e é justamente por isso que a gente não pode analisar o processamento de forma simplista. Outro fator importante é o grau de processamento. Existem alimentos minimamente processados que mantêm a maior parte das suas características naturais. E existem os ultraprocessados, que passam por muitas modificações e recebem diversos aditivos. Mas atenção, isso não significa que todo alimento industrializado é ruim. O ponto central é entender como que ele foi industrializado, como que ele foi produzido e qual é a sua composição. No final, tudo se resume a equilíbrio. No processamento, precisa garantir segurança, praticidade, mas sem comprometer o valor nutricional. E é exatamente aí que entra o papel do profissional técnico, que é tomar decisões que equilibrem todos esses fatores. Então, para fechar o nosso raciocínio aqui, eu queria dizer que hoje você entendeu, como que a agroindústria transforma alimentos e como isso impacta diretamente o valor nutricional e a saúde da população. Vimos que o processamento ele pode tanto preservar quanto alterar nutrientes, dependendo das escolhas técnicas, E na próxima aula nós vamos dar um passo além e entrar no estudo dos macronutrientes, começando pelos carboidratos, entendendo o que são, como são classificados e qual o papel deles como principal fonte de energia do organismo. Então você vai perceber como tudo isso se conecta com o que vimos hoje. Então, até lá.